O que você precisa para começar no sítio? Oi pessoal, eu sou a Ana do canal Vida na Roça e hoje vim falar um pouquinho esse tema porque eu percebi que há muitas pessoas que têm vontade de voltar para o sítio, ou quem nunca morou tem vontade de vir morar no sítio para viver esse contato com a natureza, respirar esse ar puro, ouvir esse som dos passarinhos, né? E sair do barulho, da poluição e ter essa conexão com a natureza. A primeira coisa, a gente precisa comprar a terra, né, gente? A gente tem que fazer um bom planejamento e comprar essa terra. Se a gente tem uma renda já, que a gente já tem uma outra renda para viver ali, se vai comprar uma chacrinha só para viver, só para morar, e tem ainda uns trocos para investir, para ajeitar ali aquela chacrinha do jeito que a gente quer, só para viver assim uma conexão ali com a natureza, ótimo. Mas quando a pessoa não tem renda e ele vem disposto para viver da terra, gente, os desafios são muitos. Até relatos que falam assim, gente, há duas alegrias, uma na hora de comprar, outra na hora de vender. Por quê? A pessoa vai tentar fazer a renda ali da terra, não vai conseguir, vai ficar frustrado porque todo mundo tem que ter sua renda e então tem que ter um bom planejamento. Então a gente compra a nossa terra, eu até anotei aqui, olha. A pessoa faz um bom planejamento para ele vir para a roça. Aí, quando ele vai comprar essa terra, ele tem que ir no cartório de registro e ver se ele vai conseguir fazer a documentação. Porque tem muitas áreas que é assim do governo para preservação do meio ambiente, não podemos usufruir. Talvez possa ser que a pessoa compre uma terra sim. Então, por isso que temos que ficar atento na hora de comprar a terra para não perdermos essa terra, não sermos enganados. E depois a gente tem que ver a água. A água, as pessoas falam, tem que ter uma nascente. Não, eu sempre vivi no sítio e nunca vi, quer dizer, eu nunca morei num sítio que tenha nascente, tá, gente? Antigamente era pocinho simples, funcionava ótimo. Hoje, aqui na minha região é assim, o prefeito, junto com o governo do estado, investe em poços artesianos comunitários e fura aquele poço artesiano, deixa ali para um bloco de família e as famílias vão pagando a energia e também as manutenção depois. Funciona super bem. Aqui na nossa comunidade nós estamos felizes com a água, que a água assim, a gente tem água para as criação, água para o gado todo, porco, galinha, casa. Só não podemos fazer irrigação. Podemos ter uma hortinha pequena, mas não irrigação para plantar muitas plantações irrigadas, certo? Só isso, mas do resto tá ótimo. Então, outra coisa que a gente tem que ver é a qualidade do solo, porque a gente vai viver da terra. O que nós vamos plantar ali? O que nós vamos produzir para nós fazer nosso próprio salário? Então, se a terra for uma terra muito fraca, nós dizemos fraca, você vai gastar muito também fazendo adubação. A pessoa tem que vir para a roça, para aquele lugar, sabendo como que aquela comunidade vive. Eu até acho assim, que se a pessoa tem um parente lá, ele já vê como o parente vive, como que aquela comunidade toda está fazendo para se manter ali, para ele ter uma visão de quando ele chega, se todo mundo tira leite para viver, aí eu também vou para lá, vou tirar leite. Se as pessoas plantam verdura e mandam para a cidade grande, né? Então cada lugar tem a sua maneira de viver, né? E por que é tão importante a pessoa ver esses detalhes? Porque a pessoa vai saber, vai pensar, eu vou gostar de cuidar do gado, eu vou gostar de plantar a roça. Ele já vem específico para aquilo, porque daí dá mais certo, porque vai combinar com a natureza, a personalidade dele. Também temos que ver a eletricidade, porque às vezes se é muito longe, é muito caro para chegar a energia até lá naquele lugar. E a eletricidade também, a energia
do governo, ela é muito caro. Hoje a maioria estão saindo dessa energia, estão aqui na minha região, estão nas placas solares, porque quando consome em larga escala, por exemplo, a pessoa tem uma leitaria, tem um resfriador, fica muito caro, ficou quase inviável essa energia. Então, é um outro investimento e não custa barato, tá, gente? A localização. A localização, gente, é um fator bem... Por quê? Se é muito longe da cidade, ó, ficou ruim para puxar energia. Fica ruim para puxar essa energia. A pessoa vai ter que ter um carro bom. Quando é muito longe da cidade, as prefeituras quase não faz nem manutenção lá longe. Aí tem o barro, os buracos. A pessoa pode até ter um carro bom, mas corre o risco dele ir para a cidade, cair num buraco e quebrar esse carro. E além de ter um carro bom, potente para andar no barro, ainda corre o risco de cair em buraco, como acontece muito aqui, tá? Mesmo com manutenção ainda acontece. Eu não moro tão longe, eu já medi, eu moro 11 quilômetros longe da cidade. Mas se for uma propriedade de 15 quilômetros a mais, não compensa, a não ser que a pessoa vai comprar bastante terra e ele tenha bastante recurso. Aí tudo bem, vai ser viável, mas se não, para quem é mais, vai comprar só um lugarzinho para ele morar. E também, se ele vai comprar um lugarzinho para ele ter um lazer, se for muito longe da cidade, ele vai passar horas viajando para chegar naquele lugarzinho, para ter umas horas de lazer. Também é cansativo. Então, temos que estar vendo tudo isso. Temos que estar vendo também a benfeitoria, porque investir é muito caro. Tudo que a gente vai comprar, gente, é muito caro. E a mão de obra também. As mãos de obra aqui de pessoas que vão mexer em casa, que vão fazer cerca, gente, é muito caro. Não é nada barato, porque são pessoas assim, com um conhecimento específico ali. E às vezes ele tem que vir lá da cidade para fazer o serviço aqui. Aí tem a viagem dele, mais o trabalho, não fica barato, tá? Outra coisa, segurança. Como que é a segurança nossa aqui? Olha, gente, eu tenho cachorro e tenho câmera. Eu não tenho alarme, cerca elétrica só para cuidar do gado, sabe? Para segurar o gado, às vezes eu ligo a cerca elétrica, isso eu tenho. Mas para segurança, assim, de ser roubado, eu não só uso câmera e cachorro. E graças a Deus, aqui meu lugar é sossegado. Só de ter câmera, as pessoas já sabem que a maioria de nós temos câmeras já hoje no sítio, tá? Já virou uma coisa normal. A câmera já está funcionando ótimo. Então, eu nem ponho esse detalhe de segurança. Porque na minha região é um lugar assim, é onde ficou mais os idosos no sítio, tem bem pouquinha gente, então estamos bem seguros. Mas há alguns lugares mais difíceis, né? E muito trabalho, gente. Se você for viver da terra, se prepare para trabalhar. Às vezes a gente levanta, tá escuro e vai dormir, tá escuro, vai tomar banho à noite, tá escuro, não acabou o serviço e ficou muita coisa para outro dia. É claro que tudo isso é compensado, porque como a gente vive nesse ambiente gostoso, como é gratificante, a gente não percebe o trabalho. Mas viver da terra, produzir nosso salário, nosso alimento, é desafiador. Não é assim como que as pessoas falam, é um sonho morar na roça. Você tem que vir com coragem para trabalhar, tá? Não vou mentir aqui para ninguém, porque eu já vi inúmeras famílias, chegou aqui, vizinho meu, e não permaneceu, tá, gente? Porque não aguentou essa vida. Por mais que tenha esse contato com a natureza, mas a pessoa tem que ter coragem para trabalhar mesmo, ter pulso firme, levantar e ir para cima, para ter, porque senão vai viver que nem na cidade, sem ter nada, né? Se ficar dando mole. A gente tem que perceber o que a gente mais gosta na roça.
Porque a gente já ir para aquela área, se a gente é apaixonado por tirar leite, por vaca, a gente já vai investir em vacas. Se a gente é apaixonado pelas plantas, vamos fazer uma horta ou uma roça de mandioca. Então a gente já tem que vir. Quando a gente vem para viver da terra, né? Eu falo viver é tirar nosso sustento, nosso salário. A gente já tem que vir mentalmente preparado. O que nós vamos fazer? Porque até que a pessoa se encontre ali naquele lugar e saber aonde vai pôr também nosso produto, né? É muito gratificante, é muito bom tudo isso, mas não adianta nada você chegar na roça, ter uma casa boa, ter uma hortinha lá para você comer, ter os frangos, um porquinho, que nem eu tenho aqui, e chegar ao fim do mês você não fazer seu próprio salário. Por exemplo, a minha região, que é uma região pequena, um município pequenininho, eu não consigo vender verdura para pagar minhas contas. Se eu fosse plantar horta, já seria bem difícil, porque já tem assim várias pessoas que plantam verdura. Aí eles já estão encaixados entregar nas escolas, essas coisas assim. Aí quando entra outros, entram mais gente nessa profissão, alguns têm que desistir porque não conseguem colocar tudo no mercado. Então é assim, nem tudo é certinho aqui. Às vezes a gente vai para um ramo e temos que ir para outro ainda. É bem desafiador. Mas tirando de tudo isso, gente, é bem maravilhoso viver aqui, olha, no meio da natureza. Os animais, tá vendo o frango deitado ali perto de mim? Outras galinhas andando lá perto da horta, os passarinhos que cantam, esse silêncio, né? Essa conexão gostosa com a natureza. Hoje o tempo tá nublado, tá gostoso, e eu tô aqui falando um pouquinho da realidade para vocês, porque tem muita gente vindo pro sítio de ilusão. Eu tô vendo aqui tem vários sítios que tem muitas casas vazias. As pessoas vêm morarem aqui só para morar no sítio. Aí tem alguns empregos, vão trabalhar, mas vão trabalhar longe. Mas é só pelo gosto de estar no sítio. Gente, essa pessoa fica uns 6 meses só naquela casa ali e acaba indo embora. Por quê? Para ela ir todo dia para o trabalho longe, não compensa. Não é só assim, além de ela não vai trabalhar ali para pagar as contas, ela tem um emprego, mas só de ir e voltar longe, que vai ter muito gasto, ela acaba desistindo e voltando para a cidade onde está seu emprego. Então, a gente tem que ver vários detalhes. E se você pensa assim em voltar para o sítio, você tem que fazer assim uma reflexão, né? Será que é viável ou será que não é? Claro, quando a pessoa tem a renda, gente, aí tudo é diferente, tá? Você tendo seu ganho, tá ótimo. Pode vir pro sítio, mas fazer nosso próprio salário aqui é desafiador. Às vezes temos que viver do mínimo. Pessoal, mas se vocês gostou, deixa aquele like. Quem não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no meu canal. E tudo de bom para vocês e ficam todos com Deus.